Eu sei que parece aquele tipo de frase que tu vê e pensa: ah, vai, fala, louquinho. Pode ser um pouco, mas vai fazer sentido. E não é teoria da conspiração. Porque sim, dá pra argumentar que sem a Revolução Russa, os animes que a gente conhece hoje seriam completamente diferentes. Talvez não existisse, nem seria tão popular. E você provavelmente não faria tatuagem do Kaiser do Blue Lock ou usaria foto de perfil do Sasuke. Não que a Revolução Russa tenha criado o anime diretamente. Também não sou doido de forçar tanto assim, tá ligado? Mas pra entender isso a gente precisa começar lá atrás, numa Rússia que tava completamente fodida, mesmo sendo um país enorme, tá ligado? Começo do século XX, a Rússia era governada pelo Nicolau II, e sem querer ofender, mas era um governante safadíssimo. O país do cara era grande, cheio de recursos, e gente passando fome, desigualdade absurda, industrialização atrasadíssima, e o cara lá vivendo numa bolha. A população estava vivendo na miséria. A maioria das pessoas era camponesa, eu trabalhando em condição absurda e com pouquíssimo acesso à educação, saúde ou qualquer tipo de mobilidade social. Tipo assim, enquanto a Europa estava entrando na modernidade, a Rússia estava meio que arada de madeira e fé em Deus, tá ligado? E aí vem a cereja do bolo, a guerra. A Rússia, obviamente, não tinha condição de manter uma guerra e começa a perder feio. E o resultado? Fome, crise econômica, soldado desmotivado, revolta popular. E aí entra o nosso primeiro protagonista, Vladimir Lenin e os bolcheviques. O careca mais influente do século dele. Talvez o mais influente da história. Talvez ele perca, sei lá, pro Dwayne Johnson da vida. E tava lá os Sigmas, né? Lindinha, florzinha e docinho. E eles entenderam algo muito importante: o sistema russo estava fraco, a população estava puta e o momento era perfeito. E os caras botaram pra fuder. Fevereiro de 1917. A população começa a protestar e tal, porque faltava comida, faltava tudo. Os operários entraram em greve, os soldados começaram a se recusar a reprimir o povo, e isso daí é crucial. Porque quando o exército deixa de obedecer, acabou, filho. Fim da monarquia. Aí em outubro, o Lenin enfia a pica mais forte ainda. Os bolcheviques tomam o poder à força e acabam com o governo provisório. E aí nisso eles assumem o controle, né? Só que isso não resolve tudo, né? Na verdade, piora muito antes de melhorar. Estoura uma guerra civil e a coisa fica feia, mano. Exército branco contra exército vermelho. E, mano, feião, feião. O país já tava todo desgraçado de tudo e ainda rola uma puta de uma guerra civil violenta. Não foi bonito não, mano. Mas no final, os bolcheviques e as meninas superpoderosas venceram. E disso nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mano, independente de gostar ou não, os caras foram pica, tá ligado? Porque parece até mentira. Eu tinha dito que o país era uma merda, né? Em papo de 20 ou 30 anos, a União Soviética sai de um país agrário, pobre, desgraçado, maldito, pra uma superpotência. Tipo, eles industrializaram o país num ritmo absurdo, desenvolvimento de tecnologia pesadíssima, criaram um estado altamente centralizado, entraram numa corrida científica militar, criaram a porra de um plano espacial, moleque, vai tomar no cu. Isso daí é um dos desenvolvimento rápido, foda assim, mais pica da história. Talvez dê pra comparar com outros casos muito específicos, tipo, sei lá, o Botsuana, que pra quem não tá ligado, na independência do Botsuana, eles tinham um PIB per capita ultra baixo, tá ligado? E uns 12 quilômetros de estrada pavimentada. Um clima de merda, óbvio. Clima semiárido, desértico. E hoje em dia deve ser um dos países mais estáveis da África, tá ligado? Nível país médio, assim, de América Latina. Inclusive, assistam Os Deuses Devem Estar Loucos. Se tu gosta de uma comédia pastelão, é muito bom, moleque. Mas enfim, a diferença é que a União Soviética fez isso numa escala muito maior e sob pressão constante de todos os impérios globais. E é aqui que a Revolução Russa começa a afetar o mundo inteiro. Porque a existência da União Soviética leva diretamente à Guerra Fria. O mundo vira basicamente dois blocos: União Soviética contra os Estados Unidos. Assistam Rocky 4, filmaço. Mas, mano, a rapaziada toda tava com medo de rolar uma guerra nuclear, porque o primeiro ato da Guerra Fria foi Hiroshima e Nagasaki. E esse medo começa a entrar na cultura, no cinema, literatura, arte. E aí entra o nosso segundo protagonista, o Japão, né? O Japão que saiu da Segunda Guerra estourado na calçada. Não é exagero, porra, acho que eu não preciso falar, né? E pra piorar, foi o único do mundo que sofreu com ataque nuclear.
Imagina o trauma psicológico coletivo que isso não gerou, tá ligado? Sensação de, sei lá, fragilidade, medo. Muito mais do que o resto do mundo já sentia, né, velho? O Japão, ele não se reconstruiu sozinho. Ele foi ocupado pelos Estados Unidos entre 42 e 52, assim, acho que é isso. Essa ocupação não foi de boa, eles mudaram boa parte da estrutura do país. Eles criaram uma nova constituição que proibia o Japão de falar de guerra e de ter um exército tradicional. E a censura sobre tais assuntos teve um efeito meio inesperado. Tipo assim, nacionalismo, espírito militar, guerra, era tudo censurado. Qualquer narrativa de guerra tinha se tornado proibida. E a solução dos artistas japoneses foi esconder guerra como uma forma de metáfora, sabe? E aí entra o Gold, o Osamu Tezuka. Mas depois a gente volta nele. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos investiram pesado em influência cultural. Não é por menos que hoje tudo é Estados Unidos, basicamente. Hoje em dia não tanto, mas boa parte da história foi só Estados Unidos. Tipo, filme, animação, estilo artístico, tá ligado? E uma das maiores influências mundial foi a Disney. Olho grande, expressividade, narrativa emocional. E isso aí começa a influenciar diretamente os artistas japoneses. E aí a gente volta pro Gold. O Osamu Tezuka foi um cara que basicamente criou a linguagem moderna dos animes, né? O Tezuka cresceu durante a guerra, ele viu o país ser destruído, viu o trauma, a reconstrução. E quando começou a fazer mangá, ele misturou tudo isso. Pegou as influências ocidentais, com os olhos grandes, expressividade, que eu já citei aqui, né? E misturou com as histórias que tinha sofrimento, coisa e tal. Astro Boy é o grande exemplo disso. Na superfície é o robô-herói, mas fala de humanidade, medo da tecnologia, destruição, reconstrução. Eu li Astro Boy pra saber disso? Não, mas me falaram, mano. Beleza, né? O Tezuka fez algo foda. Ele criou uma forma de falar coisas pesadas de uma forma leve. Acho que não o Tezuka exatamente, mas ele é o grande nome disso tudo. Tipo, sem quebrar a censura, sem afastar o público. Agora, junta isso com a Guerra Fria. O mundo inteiro com medo iminente de uma guerra nuclear, mas só o Japão tinha sentido na pele o motivo desse medo, tá ligado? E o que que acontece? Histórias japonesas começam a ressoar no mundo inteiro. E aí nasce um padrão que se repetiu muito, principalmente durante a exportação dos animes pro resto do mundo. Algo destrói o mundo, ou pode destruir, não sei. Os personagens sofrem, existe um medo constante, ainda existe a esperança. Isso já seria o suficiente para provar meu ponto, porque, querendo ou não, isso já tornou o anime muito popular. Mas falta responder como que saiu disso para um fenômeno global. Como diabos hoje até minha mãe para pra ver anime. E aqui entra um negócio muito importante. A Guerra Fria não era só sobre bomba e política. Como eu disse, os Estados Unidos investiu muito em cultura, coisa e tal. E o Japão entra meio que como um aliado, forçado, mas ainda assim era um aliado dos Estados Unidos. Me corrija se eu estiver falando bosta. Nos anos 60 e 70 começa a explosão da televisão. E vários países tinham um problema. Precisava de conteúdo, mas não tinha dinheiro para produzir tudo. E aí entra o Japão com essa vantagem aí, né? Animação mais barata, produção rápida, histórias diferentes que conectavam o mundo, querendo ou não. E isso tudo começa a ser exportado. Um dos primeiros exemplos grandes disso é o próprio Astro Boy. Ele foi um dos primeiros animes a passar fora do Japão. E meio que começa a virar um efeito dominó. Com o tempo, mais anime começa a sair do Japão. Speed Racer, o Phantomas, Ribbon no Kishi, acho que Dororo mesmo ficou bem famoso fora do Japão na época. E aí depois vai vindo Dragon Ball, One Piece, depois Narutinho, depois Death Note, Bleach, Sword Art Online, Shingeki, o nosso Haikyuu, Jujutsu, até a gente chegar nos dias atuais para esperar a próxima season e assistir o... Vamos lá, Higeki no Genkyo Tonaru Saikyo Gedo Last Boss Joata Minota Menitsu Koshimasu. Mano, esse vai ser bom, viado. Então, mano, se hoje você é um otaku médio, ou o cara que só viu Attack on Titan ou Death Note, ou psicopata que vê 987 mil animes por temporada, independente de onde tu se encaixa, agradeça a Vladimir Lenin.